Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando, sábado, 7 de setembro de 2024, com o seu programa semanal de saúde, cheio de dicas e informações. Na reflexão, você está acompanhando uma série sobre a Bíblia Sagrada, dirigida pelo pastor Emerson. Hoje ele dará sequência ao estudo do livro de Êxodo. No quadro das curiosidades, Lili Bold falará do intestino e a influência nele dos alimentos que consumimos. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. E no quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria estar com vocês mais uma vez. Semana passada, falamos sobre o sábado, o santo dia do Senhor, o sábado que Deus separou para que nós pudéssemos ter um dia diferente, um dia de adoração e um dia de ajudar ao próximo. Nesta semana, vamos falar sobre o bezerro de ouro. Vamos ler então em Êxodo 32, do verso 1 ao verso 4. E vamos tentar entender como um povo que foi retirado lá da terra do Egito, que Deus tirou com grandes maravilhas, com grandes feitos, agora se prostra perante um bezerro de ouro. Como isso pode acontecer? Vamos ler então Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Mas que história mais estranha! O que aconteceu? Moisés subiu ao monte Sinai para falar com Deus, e lá se demorou. Ficou muitos dias lá. E o povo estava aqui embaixo do monte, aflito, esperando o retorno de Moisés, e começaram aquelas falácias, né? O ser humano é muito bom em mentir, em falar coisas que não são verdadeiras, e começaram: será que ele morreu? Eu acho que ele não volta mais. Esquece Moisés, deixa para lá. E agora alguns começam a lembrar lá do Egito. Os egípcios tinham muitos deuses de ouro, de prata, de bronze, de pedra. E agora eles pedem agora um bezerro de ouro também. Olha só. E Arão, infelizmente, cai na conversa deles e agora faz um bezerro de ouro para que eles possam adorar. O que eu quero agora trazer essa história para nós hoje? O que na tua vida
está se tornando um bezerro de ouro. Sabe, Deus tem muitos planos para mim e para você através da sua Bíblia. Mas muitas vezes nós erigimos bezerros de ouro e damos valor muitas vezes ao emprego, ao trabalho, e deixamos Deus de lado. Damos muito valor talvez a um carro, a uma moto, a um bem que você tenha, a uma casa, a uma chácara, seja o que for, e deixamos Deus de lado. É interessante que nós, como seres humanos, fazemos essas coisas ruins muito rápido. A gente é muito rápido em fazer o erro. Agora, fazer o bem, nós temos muita dificuldade. E quando eu coloco alguma coisa na frente de Deus, acima de Deus, colocando os bens que eu tenho como um Deus na minha vida, isso vai me levar à perdição. Eu já vi muitas pessoas falando assim, mas eu trabalho no sábado, como é que eu vou fazer? Quando a gente tem fé em Deus e vai à frente e busca, Deus vai fazer a mudança na minha vida e na tua vida. Eu preciso ter fé. Quando eu vim para Cristo, eu tive que abandonar um trabalho que eu ganhava muito dinheiro e que eu tinha muito sucesso. Mas eu estava colocando na minha vida como um bezerro de ouro. E o que eu tive que fazer? Tive que pedir demissão. E pedi demissão, saí daquele trabalho, não tinha outro em vista e fiquei 6 meses desempregado. Nesses 6 meses, nunca me faltou o pão. Tivemos que diminuir algumas coisas em casa, sim, algumas regalias que nós tínhamos, não tínhamos mais. Mas com economia e sabedoria e com muita fé, Deus foi providenciando outra coisa para mim. E deu muito certo. Eu fui para um outro trabalho, voltei a conquistar as coisas que eu precisava, não agora com todo o glamour que eu tinha antes, mas sempre com tudo que a minha família precisava, Deus tinha me providenciado tudo novamente. Isso é muito interessante. Até onde vai a sua fé? Até onde vai o seu interesse? Se as coisas estão bem, aí você é um cristão? Se as coisas vão mal, aí você agora amaldiçoa Deus? Essas são coisas que você e eu precisamos pensar. Quando está tudo bem, nossa, eu sou um cristão ótimo, está tudo bem, tudo certinho. Nossa, como Deus abençoa a gente, Deus é fiel. Quando as coisas vão mal, aí parece que Deus não é fiel. O grande problema não está em Deus. O grande problema está em mim e em você. Que não conseguimos entender as coisas do plano superior. Não conseguimos entender as coisas que Deus entende. E não tem como mesmo. Deus, ele tem toda a sabedoria. E é por isso que quando eu confio nele, por mais que eu passe alguns momentos de dificuldade, eu tenho a certeza que lá na frente ele vai mudar toda a situação. Mas isso é uma coisa que eu e você precisamos praticar. A fé, ela vem através da leitura, vem através do ouvir a palavra, ouvir também o testemunho de outras pessoas. É assim que a minha fé, ela vai aumentar. Quando eu consigo entender as coisas de Deus, eu deixo os meus bezerros de ouro para trás. Coisas materiais, elas são supérfluas e não têm nada a ver com a eternidade. Todos os bens materiais ficarão aqui nesta terra e serão todos purificados com fogo logo após o milênio. O que eu preciso então? É moldar o meu caráter. Você precisa moldar o seu caráter segundo o caráter de Deus. Pode ter certeza que no meio de todo aquele povo ali, tinham pessoas que não se dobraram também ao bezerro de ouro. Eu tenho certeza disso. A grande maioria estava ali? Sim. Mas muitos não dobraram seus joelhos. Não se renderam aos deuses que não é o Deus verdadeiro. O bezerro de ouro simboliza aí todos os nossos prazeres, nossos desejos nessa terra.
Aquele povo tinha um desejo de visualizar um Deus. Mas você precisa disso também? Eu creio que não. Nosso Deus não precisa ser visto, mas ele precisa ser sentido na sua vida. Na verdade, precisa fazer sentido é quando você dá espaço para Deus realizar coisas na tua vida. E vou dizer uma coisa para você. Desde quando eu resolvi aceitar a Deus, a minha vida se tornou totalmente diferente. A minha dependência, ela é de Deus. Não é pela minha força, não é pela minha inteligência, não é pela minha destreza, esperteza financeira, não. Tudo vem através do poder de Deus. E quando eu me rendo e entrego minha vida e da minha família nas mãos de Deus, tudo acontece conforme a vontade de Deus. E eu creio nisso e eu permito que Deus faça isso. Todas as manhãs eu entrego a minha vida e a vida da minha família nas mãos de Deus, para que nós possamos estar prontos quando Jesus voltar. E Ele vai voltar. Queira você ou não queira, Jesus vai voltar. Independente da tua vontade ou você aceitar ou não, Ele vai voltar, porque está na Bíblia dizendo que Ele vai voltar nos buscar para morar com Ele na eternidade. Em João ele diz que subiria ao céu e construiria moradas para cada um de nós, porque aonde Ele está quer que nós estejamos também. E eu aceito esse propósito de Deus na minha vida, e eu estou aguardando Ele voltar para morar a eternidade ao lado do meu Jesus Cristo. Busque você também isso. Deixe os bezerros de ouro de lado e vai para cima do nosso Deus. Aceite a Jesus Cristo como teu Salvador pessoal e muito em breve você vai ter uma vida diferente, centrada em Jesus Cristo. Deus te abençoe, uma boa semana e até o sábado que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos a continuar com nossas curiosidades sobre os alimentos para o intestino. Vocês sabiam que o arroz é o cereal mais recomendado aos celíacos por carecerem de glúten? Então, celiaquia, ou também chamada espru celíaco, consiste numa intolerância ao glúten, a proteína que se encontra no trigo, cevada, centeio e em menor proporção na aveia. Essas doenças geralmente é de causa hereditária, ainda que existem fatores de seu aparecimento, como a administração precoce de leite de vaca ou de cereais aos lactantes. As primeiras manifestações costumam ocorrer durante o período de lactação ou na infância, ainda que também pode aparecer na idade adulta. O diagnóstico é feito por biópsia intestinal. Esses são os sintomas mais comuns. Diarreia. As fezes dos celíacos são espumosas devido ao conteúdo de gordura que o organismo não absorveu. Mal-estar e distensão abdominal, flatulências, fadiga, depressão, mal-estar geral, aftas. Todos esses sintomas cedem com a supressão do glúten na alimentação. A intolerância ao glúten, mesmo sem chegar a produzir o quadro completo de celiaquia, é mais frequente do que se pensa. Precisamos reduzir ou eliminar o glúten, farinhas, lácteos, gorduras, embutidos, cerveja e aumentar o arroz integral, milho, legumes, mandioca, verduras, frutas, trigo sarraceno, aveia, sorgo e assim por diante. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. O grande objetivo por que Cristo suportou aquele longo jejum no deserto foi ensinar-nos a necessidade da abnegação e da temperança. Essa obra deve começar à nossa mesa
cumprindo que seja estritamente efetuada em todos os aspectos da vida. O Redentor do mundo veio do céu para ajudar o homem em sua fraqueza, para que no poder que Jesus lhe veio trazer, ele se torne forte para vencer o apetite e a paixão, fazendo-se vitorioso em todos os pontos. Muitos pais educam os gostos de seus filhos e lhes formam os apetites. Servem-lhes carnes, chá e café. Os alimentos cárneos muito condimentados e o chá e o café que algumas mães animam os filhos a ingerirem, preparam o caminho para eles desejarem os estimulantes mais fortes, como o fumo. O uso do fumo incita o desejo das bebidas alcoólicas e seu uso diminui invariavelmente a força nervosa. Caso as sensibilidades morais dos cristãos se despertassem no sentido da temperança em todas as coisas, eles poderiam, por seu exemplo, começar à mesa a ajudar os que são fracos no domínio de si mesmos, quase impotentes para resistirem aos anseios do apetite. Se pudéssemos compreender que os hábitos que formamos nesta vida afetarão nossos interesses eternos, que nosso destino perpétuo depende dos hábitos de estrita temperança, esforçar-nos-íamos no sentido de formá-los, no comer e no beber. Por nosso exemplo e esforço pessoal, podemos servir de instrumentos para salvar muitas almas da degradação, da intemperança, do crime e da morte. Nossas irmãs podem fazer muito na grande obra da salvação de outros com o apresentar mesas providas apenas de alimentos saudáveis e nutritivos. Podem empregar o precioso tempo de que dispõem em educar o gosto e o apetite de seus filhos, formando neles hábitos de temperança em todas as coisas, incentivando ao mesmo tempo a abnegação e a beneficência em proveito dos outros. Resultados da condescendência. Não obstante o exemplo que Cristo nos deu no deserto da tentação, refreando o apetite e vencendo-lhe o poder, muitas mães cristãs existem que, por seu exemplo e pela educação que dão aos filhos, estão nos preparando para serem comilões e bebedores de vinho. Deixa-se frequentemente as crianças que comam o que lhes apetece e quando lhes apetece, sem atenção para com a saúde. Muitos filhos são educados como glutões desde a primeira infância. Em resultado disso, tornam-se dispépticos bem cedo na vida. A condescendência e a intemperança no comer cresce com eles e fortalece-se à medida que eles se fortalecem. Sacrifica-se devido à indulgência dos pais, o vigor físico e o mental. Fidelidade na reforma da saúde. Fui incumbida de dirigir uma mensagem a todo o nosso povo no tocante à reforma do regime alimentar, pois muitos se têm desviado de sua anterior fidelidade a esses princípios. O propósito de Deus em relação aos seus filhos é que cresçam até a estatura perfeita de homens e mulheres em Cristo Jesus. Para o conseguir, cumpre que façam uso legítimo de toda a faculdade do espírito, alma e corpo. Não devem desperdiçar nenhuma força mental nem física. O assunto de como preservar a saúde é de importância capital. Estudando-o no temor de Deus, acharemos que o melhor para nossa prosperidade, tanto física como espiritual, é observar regime alimentar simples. Estudemos pacientemente a questão. Necessitamos de sabedoria e bom critério a fim de proceder sabiamente neste assunto. As leis da natureza
não devem ser contrariadas, mas obedecidas. Os que têm sido instruídos com relação aos efeitos prejudiciais do uso da alimentação cárnea, do chá e do café, bem como de comidas muito condimentadas, e que estão resolvidos a fazer com Deus um concerto com sacrifício, não hão de continuar a satisfazer o seu apetite com alimentos que sabem ser prejudiciais à saúde. Deus requer que o apetite seja dominado e se pratique a renúncia no tocante às coisas que fazem mal. É esta uma obra que tem de ser feita antes que o povo de Deus possa ser apresentado diante dele perfeito. Responsabilidade pessoal. O povo remanescente de Deus deve estar convertido. A apresentação desta mensagem visa a conversão e santificação das almas. Devemos sentir, neste movimento, a virtude do Espírito de Deus. É esta uma mensagem maravilhosa e definida. Significa tudo para quem a recebe e deve ser proclamada em alta voz. Devemos ter fé verdadeira e constante em que esta mensagem há de continuar aumentando de importância até ao fim. Alguns crentes professos aceitam certas porções dos testemunhos como mensagens de Deus, ao passo que rejeitam outras que condenam suas inclinações favoritas. Essas pessoas estão contrariando a própria prosperidade, bem como a da Igreja. Importa que andemos na luz enquanto ela estiver conosco. Os que dizem crer na reforma do regime alimentar e, contudo, lhe contrariam os princípios nas suas práticas cotidianas estão prejudicando a própria alma, deixando má impressão no espírito de outros crentes e dos incrédulos. Vigor mediante a obediência. Arcam com grande responsabilidade os que conhecem a verdade, para conseguir que todas as suas obras correspondam à sua fé, sua vida seja purificada e santificada. E eles preparados para a obra que tem de ser rapidamente feita nestes últimos dias. Não dispõem de tempo nem de forças para gastá-los com satisfazer o apetite. As seguintes palavras devem soar-nos aos ouvidos com impressiva gravidade. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Muitos dentre vós têm espiritualidade deficiente, e, ao menos que sejam totalmente convertidos, se perderão irremediavelmente. Quereis correr este risco? Orgulho e fraqueza de fé privam a muitos das ricas bênçãos de Deus. Muitos há que, se não se humilharem diante de Deus, hão de ficar surpreendidos e desapontados quando soar o clamor. Aí vem o esposo, tem a teoria da verdade, falta-lhes, porém, o óleo nos vasos para as lâmpadas. Nossa fé no presente tempo não deve consistir em mero assentimento ou em simplesmente acreditar na teoria da terceira mensagem. Precisamos do óleo da graça de Cristo para prover as nossas lâmpadas e fazer que a luz de nossa vida irradie, indicando o caminho aos que estiverem em trevas. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais.
Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos, e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e não haverá quem vos espante. Praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Aquele que aplica desta maneira os seus bens acumula um duplo tesouro. Além daquilo que, embora sabiamente aproveitado, terá finalmente de deixar, estará ele acumulando uma riqueza para a eternidade, a saber, o tesouro do caráter, que é a posse mais valiosa da terra e do céu. Honestidade nas transações comerciais. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração, aquele que mesmo que jure com dano seu não muda, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, e o que sacode das suas mãos todo o presente, e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Deus dá em sua palavra a descrição de um homem próspero, cuja vida foi, na mais exata concepção da palavra, um êxito. Homem este que tanto o céu como a terra se deleitavam em honrar. Jó mesmo diz acerca de sua experiência: como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim. Quando saía para a porta da cidade, e na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras, e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos chefes se escondia. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de vestido. Como manto e diadema era o meu juízo. Como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria, com diligência. O estrangeiro não passava a noite na rua. As minhas portas abria ao viandante. Ouvindo-me esperavam, e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Riquezas e honras estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. A Bíblia mostra também o resultado do afastamento dos retos princípios em nosso trato, não somente com Deus, mas igualmente no de uns para com os outros. Aqueles a quem foram confiados os seus dons, mas que são indiferentes às suas exigências, diz Deus: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saco furado. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Depois daquele tempo veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Por que causa?
disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Portanto, visto que pisais o pobre, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo em que puseres a tua mão. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão e após deles desfalecerão todo o dia, porém não haverá poder na tua mão. Aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim se dará um insensato. Os cálculos de cada negócio, os pormenores de cada transação, passam pelo exame de auditores invisíveis, agentes daquele que nunca transige com a injustiça, nem abona o mal, nem passa por alto o erro. Se vires em alguma província a opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos para isso atenta. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que obram a iniquidade. Erguem a sua boca contra os céus e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Estas coisas têm feito, diz Deus, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi um rolo voante. Esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição do outro lado. Eu a trarei, disse o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa, e a consumirá ela com a sua madeira e com as suas pedras. Contra todo malfeitor a lei de Deus profere condenação. Pode ele deixar de atender àquela voz, pode procurar fazer silenciar o seu aviso, mas em vão. Ela o acompanha, faz-se ouvir. Destrói-lhe a paz, desatendida persegue-o até a sepultura. Dá testemunho contra ele no juízo, qual fogo inextinguível consumirá finalmente corpo e alma. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Esta é uma questão que exige consideração por parte de todo pai, professor e estudante, todo ser humano, jovem ou velho. Não pode ser integral ou completo nenhum projeto de negócios ou plano para a vida que apenas compreenda os breves anos da existência presente e não tome providências para o interminável futuro. Que se ensinem os jovens a tomar em consideração a eternidade. Sejam ensinados a escolher princípios e buscar possessões que sejam duradouros, a acumular para si aquele tesouro nos céus que nunca acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói, a adquirir para si amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas faltarem, aqueles os possam receber nos tabernáculos eternos. Todos os que fazem isto estão efetuando a melhor preparação possível para a vida neste mundo. Ninguém poderá acumular tesouro no céu sem que venha por isso mesmo a ver sua vida na terra enriquecida e enobrecida. A piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.